E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Gente, então vamos continuar com a nossa aula de lentes esféricas, né? Deixa eu só pegar aqui um ponteiro, um apontador. Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Lentes esféricas e vamos começar com as condições de nitidez de Gauss, tá? As lentes esféricas, né? Elas devem ser sistemas ópticos é, astigmáticos. O que significa isso? Significa que um ponto colocado na frente da lente, ele vai conjugar ou vai divergir um único ponto imagem, tá certo? Mas para que isso aconteça, é preciso algumas condições, né? Que são as condições, então, que a gente vai ver para a nitidez de Gauss. A primeira delas é que a espessura dessa lente deve ser bem pequena. Então, quando eu digo que a espessura dessa lente é bem pequena, ou ela é muito menor do que o raio, conforme a gente está vendo aqui em destaque, nós dizemos que ela é uma lente delgada, tá bom? E vocês vão perceber essa palavra delgada em vários exercícios. Então, toda vez que ela que aparecer, você pode entender que a espessura da lente é muito menor do que o raio que formou essa lente. O raio que? O raio da esfera. Bom, a segunda condição é que os raios incidentes são aproximadamente paralelos ao eixo principal, o que nós chamamos de paraxiais, tá bom? Outra palavra que vai ocorrer nos exercícios. Então não se assuste, não estranhe quando aparecer essa palavra paraxiais, tá? Quando está aparecendo, então nós estamos falando de uma formação de imagem diante de uma lente esférica, onde é satisfeita a condição de nitidez de Gauss. E aí, nós vamos fazer o estudo. Diante dessa condição de nitidez, faremos então essa interpretação, essa análise das imagens, através da equação de Gauss e também o aumento linear, que a gente já viu essa equação lá nos espelhos esféricos e nós vamos continuar utilizando aqui nas lentes esféricas. Muito bom. Então, para isso, vamos convencionar, vamos dar nome aos bois, né? E onde nós chamamos de f minúsculo a distância focal, né? Que é a distância do foco ao centro óptico da lente, o p minúsculo, que é a distância do objeto até a lente, o p', que é a distância da imagem até a lente, o tamanho do objeto e o tamanho da imagem. E aí a gente lembra da equação de Gauss, que é dada por 1 sobre f igual a 1 sobre p mais 1 sobre p'. Lembra lá, né? Uma flor é igual a uma pétala mais uma pétalazinha. Tá certo? Então, um macetezinho para vocês lembrar da equação de Gauss. E o aumento linear, quantas vezes, né, a imagem é maior ou menor do que o objeto, é dado então pela altura da imagem, pelo tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto. Ou ainda eu posso fazer a relação menos a distância que a imagem está do centro óptico dividido pela distância que o objeto está, tá certo? Então aqui nós temos o aumento linear. E aí nós vamos convencionar os sinais para esses elementos. Então, para as lentes de borda fina, nós dizemos que sempre o foco vai ser positivo, tá? Para as lentes de bordas grossas, o foco vai ser negativo. Já o P, que é a distância que o objeto está do centro óptico, ele vai ser sempre positivo em qualquer situação, para lentes de bordas finas ou lentes de bordas grossas. A imagem, quando for real, nós dizemos que a distância dessa imagem até o centro óptico ela é positiva. Se a imagem for virtual, dizemos que a distância dessa imagem em relação ao centro óptico é negativa. Certo? Vamos lembrar aqui então o que a gente está fazendo. A gente está convencionando sinais para fazer a interpretação dos elementos que nós temos nas lentes esféricas, né? O foco, a distância do objeto ao centro óptico e a distância da imagem ao centro óptico.
ok? Muito bom. Lembra que a imagem real é aquela imagem que é formada pelo o encontro dos raios luminosos. E a imagem virtual é aquela imagem que é formada pelo encontro dos prolongamentos dos raios luminosos. Então vamos continuar aqui, ó. Se o objeto ele for orientado para cima, então aqui o O ele vai ser positivo. Então se ele tem uma orientação para cima, ele é positivo. Se ele tiver uma orientação para baixo, ele vai ser negativo. Da mesma forma para a imagem. Olha só, se a imagem ela for orientada para cima, então esse I vai ser positivo. Se ela for orientada para baixo, então o I é negativo. Ok, gente? Olha só, você deve estar se perguntando aí, deve estar preocupado. Ah, preciso decorar isso aqui? Parece bastante coisa, gente, mas depois que você começa a fazer as atividades, você começa a assimilar isso aqui, e isso aqui fica lógico, tá? E você acaba tendo isso na cabeça sem problema algum, tá certo? Então vamos lá, com bastante calma. Então, se a imagem for direita em relação ao objeto, o que significa isso? Que a imagem tem a mesma orientação do objeto. Então quer dizer que o aumento linear ele vai ser positivo, tá? Porque a imagem tem um tamanho que nós consideramos positivo e o objeto também um tamanho que consideramos positivo. E aí quando dividimos um valor positivo por um valor positivo, teremos então um aumento linear positivo, tá bom? A imagem invertida em relação ao objeto. Então a imagem tem a orientação contrária, sentido diferente do objeto. Então quando a gente dividir, fazer uma divisão de um número que é oposto ao outro, né? Ou tem o sinal oposto ao outro, então esse aumento linear é negativo, tá bom? Daqui a pouco a gente faz um exemplo aí para ficar mais tranquilo. Olha lá. Agora a interpretação sobre o aumento linear. Toda vez que eu tiver um módulo desse aumento linear maior do que 1, isso significa que a imagem é maior do que o objeto. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se o módulo dessa razão I sobre O for maior do que 1, significa que o I é maior do que o O. Então, a imagem tem um tamanho maior do que o objeto. Tá? Então, essa interpretação é bastante importante depois para a gente resolver questões. Agora, o módulo desse aumento linear for menor do que 1, então nós dizemos que a imagem é menor do que o objeto. Da mesma maneira que se o aumento linear, o módulo do aumento linear for igual a 1, então a gente tem que a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto. Olha como é lógico. Se eu dividir um número aqui por outro e o resultado for 1, significa que esse número de cima, que foi dividido pelo de baixo, são iguais, não é? Veja só, está ficando mais claro. Então vamos adiante aqui. E aí nós temos um exemplo, né, uma questão da apostila de vocês. E vamos tentar resolver essa questão aqui para vocês poderem entender. Então, vamos lá. Olha só, um objeto real com 5 centímetros de altura é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente esférica divergente, cuja distância focal é de menos 10 centímetros, a uma distância de 40 centímetros do centro óptico da lente. Sobre a natureza e o tamanho da imagem produzida pela lente, podemos afirmar que ela é o que então? A imagem, será que é real? Será que é direita? E qual que é o tamanho dela? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os dados dessa questão, vamos utilizar a equação de Gauss para analisar que tipo de imagem que nós temos. Então vamos lá. O objeto, conforme foi dado no exercício, ele tem o quê? Um tamanho de 5 centímetros, né? Orientado para cima, então. O foco é uma lente divergente. Se é uma lente divergente, então o foco é sempre negativo. Foi dado na questão, ó. Menos 10. A distância do objeto é uma distância positiva. Ele está a 40 centímetros do centro óptico. Bom, então a gente tem aqui tamanho do objeto, distância focal e a distância que o objeto está do centro óptico. Então vamos usar a equação de Gauss, gente. Para que utilizar a equação de Gauss? Para determinar qual é a distância que esse objeto está do centro óptico. Porque eu tenho o foco e porque eu tenho a distância que o objeto está. Então vamos encontrar
a distância da imagem. Então vamos lá, substituindo. 1 sobre quanto? Menos 10, que é o foco, é igual a 1 sobre 40, que é a distância que o objeto está, mais 1 sobre π', que é a distância que a imagem está do centro óptico. Então vamos lá. Resolvendo essa fração, né, fazendo lá todo o cálculo com frações, mínimo, múltiplo, comum, a gente tem então que esse π' é igual a menos 8 centímetros. E toda vez que eu tiver aqui a distância da imagem negativa, conforme a gente viu na convenção de sinais, né, nós temos o quê? Uma imagem virtual. Muito bom. E agora vamos trabalhar com o aumento linear. Olha só, eu tenho o tamanho do objeto, não tenho o tamanho da imagem. No entanto, eu posso atribuir a seguinte sentença. O aumento linear é dado por menos a distância que a imagem está do centro óptico dividido pela distância que o objeto está do centro óptico. Então vamos substituir. Encontramos aqui, ó, menos 8, que é a distância que a imagem está, e esse menos, que é da própria sentença. Então nós temos mais 8 dividido por 40. Simplificando, nós temos que o aumento linear é 1/5, né? Deu positivo. Então lembra lá, se deu positivo, então significa que a imagem tem a mesma orientação do objeto. Então é o quê? É uma imagem direita em relação ao objeto. Muito bom. E qual é o tamanho da imagem? O tamanho da imagem é igual a 1 e o tamanho do objeto é igual a 5. Então quer dizer que a imagem ela é menor em relação ao objeto. Então vamos lá, o que a gente pode concluir aqui? Nós podemos concluir que nós temos uma imagem virtual, né? E o que mais? E direita, e que tem um tamanho de 1 centímetro. Então vamos lá dar uma olhada nas alternativas. Virtual, ela é direita e tem o tamanho de 1 centímetro. Então a alternativa que corresponde à resposta dessa questão é a letra C. Ok? Então vamos adiante. Temos aqui as lentes esféricas, conforme a gente viu os tipos de lentes esféricas, né? As lentes de borda fina, olha só, nós temos bordas finas e lentes de bordas grossas aqui, ó. E se eu admitir que o índice de refração absoluto da lente for maior do que o índice de refração absoluto do meio, nós dizemos que essas lentes são lentes convergentes e essas lentes são lentes divergentes, tá certo? Mas não esqueça que é somente para essa condição. Índice de refração absoluto da lente ser maior do que o índice de refração do meio. Se for o contrário, então essa concepção também vai ser contrária, tá bom? Muito bem. Aqui só um exemplo, então, que nós temos raios paralelos, né, paraxiais, incidindo na lente e convergindo para o foco. Muito bom. Então vamos ver a questão número 1 da apostila. Considere as lentes de vidros esquematizadas abaixo. Então aqui na lente 1 eu tenho uma lente de borda grossa, na lente 2 uma lente de borda fina, na lente 3 uma lente de borda grossa, na 4 borda fina, na 5 borda grossa e na 6 borda fina, bordas finas, tá bom? Quando imersa no ar, as lentes divergentes são quem? Somente quem? Bom, vamos lembrar. Se ela está imersa no ar, quer dizer que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do ar. Então, as divergentes são aquelas de borda grossa. Quais são elas? L1, L3 e L5. Então, vamos olhar a resposta. L1, L3 e L5, que é a alternativa B. E conforme nós temos no gabarito do livro de vocês, se as lentes estão imersas no ar, então quer dizer que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio. Logo, as lentes de bordos finos serão convergentes e as de bordos grossos serão divergentes. Ok? Muito bom. Vamos adiante. Temos aqui
Então, a formação das lentes, gente. Então, aqui só como é formada, olha só. Eu tenho lente de borda fina aqui, a biconvexa. Veja que eu tenho uma esfera com um certo raio, né? E sendo interceptada por uma outra esfera com um certo raio. E aqui, então, eu vou ter a formação do que? Da lente de borda fina, a biconvexa. Da mesma forma que eu posso fazer com a lente de borda grossa bicôncava. Só que agora elas não se interceptam. Eu vou ter o quê? Uma lente aqui sendo produzida por essa região entre as esferas. Já na lente de borda fina plano convexa, então nós vamos tirar uma calota esférica. Olha só, vamos seccionar. Então eu tenho uma região plana e uma região convexa. É parecido com o anterior, agora nós temos a plano côncava. Então eu tenho uma esfera, aí eu faço o quê? Eu vou pegar uma região, separar aqui um plano, e essa estrutura, essa região, nos dá a lente plano côncavo, ok? E daqui a gente vai convencionar que o raio de uma lente de borda fina, aquela lente que é convexa, ele vai ser um raio positivo, conforme a gente tem aqui, ó. Então o raio dessa lente é positivo. Então eu vou considerar também, se o raio é positivo, o foco também é positivo. Já o raio de uma esfera de bordas grossas vai ser um raio negativo. Consequentemente, o foco também é negativo. Tá? Então agora a gente vai ver um outro conceito, que é o conceito de divergência. E vamos dar uma olhada o que diz para a gente aqui essa observação do livro de vocês. Ó. Tanto no comportamento focal quanto na formação das lentes esféricas, foi visto que uma lente, de acordo com o seu formato e índice de refração, e ainda o índice de refração do meio, tem comportamento que podem variar. Essa capacidade da lente de desviar os raios de luz é chamado de divergência, tá? Então vamos ver o que é essa vergência, né? Conforme nós estamos vendo aqui, a capacidade de desviar os raios de luz. Então adiante, nós temos aqui a equação da vergência, tá, gente? Essa vergência é o que nós conhecemos comumente como grau, né? Quando você está conversando com alguma pessoa que usa óculos, você fala assim, quantos graus você usa? Então, você está se referindo à vergência daquela lente, tá? Que não é grau, a unidade de medida é a dioptria. Então vamos lá, o que é essa vergência? A vergência de uma lente, que nós chamamos de V, vamos simbolizar pela letra V maiúsculo, pode ser determinada pelo inverso da distância focal. Então essa vergência, olha só a equação, vergência é igual a 1 sobre a distância focal, onde a unidade de medida, conforme eu já adiantei para vocês, é a dioptria, ok? Muito bem. Que a gente acaba conhecendo como o grau de uma lente. E só para reforçar, então, as lentes convergentes, né, admitindo que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio, são aquelas lentes de borda fina, nós teremos o quê? O foco positivo e uma vergência positiva. Já as lentes divergentes são aquelas lentes de bordas grossas, o foco será negativo e a vergência, consequentemente, negativa. E aqui nós temos um exemplo para poder tratar da vergência. Olha só, nessa questão número 6, uma lente convergente de 2 dioptrias, ou de 2 dioptrias, popularmente conhecida como 2 graus, tem distância focal de quanto? Bom, então as alternativas, e aqui nós temos a solução. Veja só, como que eu determino a vergência? A vergência é dada pela equação, é o inverso do foco. Eu sei qual que é a vergência, 2 dioptrias. Eu vou substituir o V por 2, isso é igual a 1 sobre F. Então eu tenho que a distância focal, resolvendo essa sentença, 0,5 metros, tá? Então, só corrigindo aqui, gente, é metros. Como que eu sei que é metros? Porque se está no Sistema Internacional de Dioptrias, consequentemente, o foco está em metros.
0,5 metros corresponde a quantos centímetros? 50 centímetros. Ok? Muito bom. Pessoal, então vamos concluindo por aqui. Deixo aqui a sugestão de atividades para vocês, tá? Conforme vocês estão vendo aqui na tela. Diante das condições, das possibilidades, vocês vão fazendo as atividades. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.